Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Meu nome é Samantha. Eu e a Lívia fazemos parte do Cultivando Mundos. Somos professoras inquietas e estamos em processo de aprendizado sempre. Então, nós convidamos a minha queridíssima professora, Carla De Luca. Ela é uma pessoa, assim, além de doce, né? Ela é muito talentosa. Então, eu vou falar um pouco do trabalho dela. Ela é cenógrafa e figurinista formada pela UFRJ, com trabalhos de cinema, publicidade, televisão e teatro. Cenógrafa da Artesanal Companhia de Teatro desde 2001. Cenógrafa e figurinista da Cine Teatro Produções desde 2011. Ganhadora do prêmio Zilka Salaberry, acho que é assim, de melhor figurino com a peça A Lenda do Príncipe, que tinha ou não tinha rosto? Eu fiquei na dúvida. Tinha rosto. Que tinha rosto. Ok. Parceria com Fernando Sabino e Henrique Gonçalves. E de melhor cenário com a peça O Homem que Amava Caixas. Espetáculo que em 2018 foi apresentado na China. Foi, fizeram uma turnê. É um prazer ter você aqui. Um prazer. Prazer é todo meu. Uma honra estar aqui podendo conversar contigo, trocando ideias. Fique à vontade para falar sobre o seu trabalho, alguma coisa que eu não tenha mencionado. Pode ficar à vontade. Assim, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, né? E eu caí meio que de paraquedas nessa história do teatro, né? Porque, na verdade, eu fiz vestibular para desenho industrial e para arquitetura, né? A minha história é essa. E eu não passei, quer dizer, eu fiz pontuação, mas eu não fui classificada para desenho industrial no FRJ. E naquela época, não sei se isso existe ainda, mas tinha reopção. E eu não coloquei nada, porque eu falei, não, eu quero fazer desenho industrial. E minha mãe falou assim, não, vamos lá, Carla, você vai colocar alguma opção, entra na faculdade, depois você muda, que tem esse caminho. E eu fui lá, me inscrevi, e fui me apaixonando. Depois eu descobri que tinha passado na UF em arquitetura e não me inscrevi. Ou seja, era para eu trilhar o caminho das artes cênicas, né? E foi assim, um mergulho, foi muito prazeroso tudo, né? Eu tive a oportunidade de poder me integrar, de mergulhar 100%, né? Porque eu não precisava trabalhar, né? Eu tinha um pai né? Uma condição financeira que me permitiu isso. Então eu cursei cenografia e indumentária ao mesmo tempo. Então me formei, 6 meses depois eu me formei de novo, voltei para a FRJ para dar aula como professora substituta, depois eu fui na Pestalozzi como professora, quando conheci a Samantha, né? Bons tempos, né? A Pestalozzi, infelizmente o curso fechou. E é isso, assim, eu gosto de estar sempre pesquisando materiais novos, eu sou muito inquieta, né? Para mim um trabalho nunca está pronto, eu olho o trabalho, legal, mas depois eu olho, puxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E é um desafio, se eu não tiver um desafio no trabalho, é melhor nem fazer, né? Não é? Com certeza. E hoje eu sigo meu coração, porque eu já tive experiências 2 vezes, a gente não ouvir, né? A gente tem que ouvir o nosso eu em relação ao trabalho. E não, vou pegar porque é fulano, quebrar a cara. Não, vou fazer porque é ciclano, quebrar a cara. Então, hoje eu aprendi que, assim, se falava aquela coisa e falou, não faça, você não faz. Não tem dinheiro que pague. Com certeza. A arte ela precisa ser movida assim, né? Muito se vê por aí. O dinheiro, ele interrompeu até isso, né? A arte, ela comanda. A arte não. O dinheiro comanda a arte muitas vezes e acaba desfazendo ela, né? Desfazendo. Você Deixa vê de ser arte. profissionais maravilhosos aí que não conseguem um espaço, porque também tem isso, né? Você tem seus núcleos no qual você trabalha, tem as indicações, se você cede ou não cede, né? Então, assim,
falar, eu vivo de artes. Eu vivo porque eu gosto, mas assim, eu tenho um outro suporte, né? E essa pandemia veio mostrar isso, né? Que se a gente não tivesse a arte, muita gente seria enlouquecida. Exatamente. Muita gente seria enlouquecida, né? Tem um outro lado que me dói, assim. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que eu sei que estão na Pimbaíba, entendeu? Muito grande. Então, você parar uma produção, quando você fala, o teatro fechou, não é só o ator, eu tenho respeito a todo mundo, ao faxineiro, a camareira, a costureira, o contra-regra. É uma estrutura imensa que as pessoas não encaixam. Quando você fala assim, um exemplo, tá? O ingresso é muito caro, mas as pessoas não sabem o que está envolvendo a equipe que está em volta daquele valor. Com certeza. Né? Então, e tudo isso é arte. Tudo isso faz parte a forma como você lida, a forma como você trata. É a cultura, né? O investimento na cultura. A cultura. O investimento na cultura e que as pessoas tratam como segundo, terceiro, quarto plano, como se não fosse importante. Entendeu? Então, eu sempre falei isso para os meus alunos, né? Acho que a Samantha deve lembrar disso. Você quer matar um país, você acaba com a cultura dele. Daí você não... Não é? Você acaba com o país cortando a cultura dele. E a cultura é isso. E a cultura de rua que voltou com força total. A gente vai vendo, né? Não tá na rua, mas tá nas lives. Sim. Aí a galera se reinventando e cada coisa boa que tá aí. Eu tô vendo muita coisa boa. Descobrindo muitas pessoas. Cultura popular, né? Cultura marginal. Cultura popular, cultura marginal. Isso é muito bonito, mas de fato não se pagam contas, então fica sempre nessa dualidade, né? Dualidade. A maioria dos profissionais que estão trabalhando na arte e cultura tem um outro trabalho. Você vai ver que tem um ator que tem outro trabalho, né? Eu, tanto como cenógrafo, eu estava dando aula, estava fazendo outras coisas, então assim, é muito difícil ter um profissional só que viva diretamente daquilo. Tem, claro que tem, mas não é a grande maioria, né? Mas é muito bom. O artista ele precisa do ócio, né, para criar. Ele precisa do tempo, ele precisa do sossego, ele precisa do silêncio para criar. E aí, você preocupado com contas realmente dificulta isso, né? É uma pena. Dificulta muito quando você tem. E assim, eu sou muito inquieta nessa parte da criação. Então, assim, o momento que eu tô relaxando, é engraçado que eu cansei de desenhar no box. As ideias surgem quando você tá tomando banho. Quando você entra com você mesma, né? Até o teu momento. Então, no teu momento você cria. E eu tenho no lado da minha cama um bloquinho com uma caneta. Acordei muitas vezes à noite para anotar uma ideia. Né? E de ter que experimentar aquela ideia. E eu lembro, teve um tempo atrás, assim, que eu tava muito... Eu fui tomar uma medicação, a medicação me deixou meio chapada. Então você falava assim, fulano morreu, que pena. Você ganhou na Mega Sena, legal. Então eu falei assim, não, eu não posso isso pra mim. Eu vivo de arte, eu respiro arte. Então eu tenho que sentir mesmo na veia o que tá acontecendo. Daí eu parei a medicação e voltou a fluir, porque você precisa, é o que te move. Né? Por exemplo, nessa coisa toda, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu comecei a criar umas fontes cenográficas. Com o que eu tinha e pesquisei uns materiais e criei umas novas texturas para não ficar parada. Né? Porque todos os projetos para esse ano pularam, alguns foram cancelados e outros pularam para o ano que vem. Né? Se essa pandemia tomar jeito, vai seguir, né? Nós estamos mentalizando para isso. Né? Mas para a cabeça eu ficar, né? E essa retomada, de outro dia eu tava mexendo, falei, cara, eu tenho que tomar vergonha na cara e montar meu álbum mesmo. Eu tava lembrando, assim, que eu tenho um portfólio de foto. Sabe? Um portfólio de foto. Poder pegar, sabe? Eu tenho tantas pessoas legais, assim, que já nem estão mais nesse plano de trabalho, que seria legal montar isso. Né? A Beth Lago, por exemplo, eu lembro que tem uma foto que, quando nós trabalhamos, que foi no Duendes, olha que isso tem tempo. E ela estava saindo, era o último dia de gravação, e eu ficava junto com uma camareira com ela, né, no camarim. E eu trabalhei na roupa dela. Quem trabalhou na roupa dela fui eu, que tem umas texturas e tal. E coloquei uma peça que se chama Trinchna, que são as três mulheres, a força das três mulheres, né? A anciã, a criança e a mulher dura. E daí ela falou, cara, vem cá, vamos tirar uma foto. E ela me puxou assim, eu tô com o pescoço pendurado naquela foto. Eu, cara, eu tenho que postar essas coisas, sabe? Isso faz parte da minha vida.
E foram momentos tão bons, né, que a gente vive. Laboratórios que eu fiz de texturas, laboratórios como é que se fala? Da parte da tecelagem. Acho que eu vou começar a colocar isso, Com trabalhar certeza, o nisso. mundo precisa ver. Daí você falou do trabalho da China, e esse trabalho da China foi muito legal. Quem diria, né? Eu penso assim que... Não sei se você assistiu Um Homem que Amava Caixas. É lindo, é muito lindo esse espetáculo. Acho que vale a pena entrar lá no site da Artesanal, eles têm, entendeu? E foi um espetáculo que ganhou esse prêmio. E daí foi convidado para fazer acho que ficou um mês viajando na China. Eles foram, acho que Wuhan não, foram 3 cidades que eles foram, não lembro. E o cenário é muito pesado, porque o cenário ele foi construído para uma caixa entrar dentro da outra caixa, mas você tem ideia que é caixa de papel, mas não é caixa de papel. São caixas feitas de MDF, revestidas e pintadas para dar o ar, para durar, para poder rodar. Como levar isso para a China? Porque é uma fortuna, né? Vim conversando com o Henrique, com o Gustavo. Carla, você consegue montar isso em papelão? Foi meu pai amado. Agora o cenário em papelão. Falei, beleza, vamos. Eu e Dilton Medeiros, que também é um ator da companhia, e ele foi para fazer esse diálogo, né, dos atores, que ele domina muito bem o inglês. Vamos montar esse cenário. Peguei todas as medidas do cenário. Foi um tal de comprar caixa de papelão, placas de papelão. Colocar isso nas medidas, desmontar isso, numerar e embalar o tamanho de uma mala para a gente despachar como bagagem. Você não tem noção Não tenho. a logística Nossa. que foi. Nós despachamos um cenário como bagagem, porque Na como mala. carga na mala. E foi um tal de embalar e pesa, e sobe na balança, e desce da balança. Daí você sobe na balança, pega o teu peso e pega o peso da carga, e daí tira o teu peso. Uhum. E assim, tem uma medida certa de bagagem, de mala e de volumes. Então, pegaram toda a equipe que foi para a China, cada um com uma mochilinha nas costas, e sua outra mala, o cenário. Nós achamos um cenário inteiro como bagagem. Foi Impressionante. Não, e assim, e era na época, se eu não estou enganada, foi da época da Copa, né? Tava rolando a Copa. Então era jogo, e embala, compramos aqueles rolos de plástico filme, enrola, porque tem que ficar leve. Então, na verdade, a gente tinha um cenário muito leve, mas volumoso. Trouxeram de volta ou não? Ficou Não, por nós lá? trouxemos só a estrutura da porta, que foi feita de aquele material de alumínio, de encaixe, para box. Nós trouxemos só essa estrutura. E assim, a Gente, que barato. maquete, os adereços e figurino. O cenário, as caixas ficaram na China. Ficaram por lá. Porque tinha ideia de voltar. Quem diria, né, que a gente ia vivenciar isso, essa loucura agora. Entendeu? E Pois os é. chineses amaram. Os chineses amaram. E lá a companhia deu oficinas e tal, e foi muito legal. Gente, eu vou consertar essa falha, eu vou assistir. Me perdoe. Não, tem vários. Tem o Homem que Amava Caixas, tem o Homem que Amava Caixas, tem uma que eu sou completamente... Agora que tá o Tatá, o Travesseiro, é incrível. Tem tudo lá no Instagram deles, Tudo, né? tudo. Vai na página, você... É o que? No Tem outro YouTube espetáculo. também que tem Tem no disponibilizado? YouTube, tem na página, tem. Eles estavam colocando os espetáculos da companhia. Então, todo mundo que estiver assistindo, Assista. oi. Eu coloquei aqui são alguns bonecos que eu fiz, que foi do cenário do Pinóquio. Ai, mostra pra gente, por favor. Aqui, Esse aqui são alguns, né? E aqui tem uma história bem engraçada. É de papel assim. machê isso, né? Aqui é. Então, essa daqui que vocês conseguem ver? Sim. Ela tá um pouco longe. Tá, peraí, deixa eu ver se você consegue agora. Peraí, A cabeça dela... Ah, agora sim. Melhorou? Sim, Aham. sim. Então, tem umas histórias, assim, as minhas... As produções sempre tem uma coisinha, né? Isso daqui, como eu falei, eu já trabalhei muito, hoje em dia eu tô assim, sou mística, né? Deus tem tudo, tá na natureza e vamos nessa. Mas eu já frequentei muito tempo dentro de Umbanda, e eu tinha minha saia e tal, e eu confeccionei, né? Eu costurei a minha roupa e tal, e eu saí. Eu saí e falei, não é mais a minha praia, mas respeito todas as entidades, respeito tudo. E aqui tem uma energia. O que fazer com essa energia? Peguei a minha saia e virou a roupa da boneca. Essa boneca é qual personagem? Não, ela não é um personagem, que na verdade Pinóquio era o seguinte, ele contava história, né, do Gepeto, e tinha um cenário feito de boneco, como se fosse a oficina dele. Ah, entendi. Que Então, por lindo. exemplo, se você manipular, ele não tem aqui, ele Não tem é só um volume, ele não é um boneco para ser manipulado. Esses daqui.
né? Eles ficavam todos, acho que se não me engano, eram uns 20 bonecos, uma coisa assim, pendurado ao fundo do cenário. Então era uma caixa preta com os bonecos pendurados. Eu tinha o chão de madeira e daí vinha uma mesa de madeira com banco de madeira e ferramentas, né? Iam entrando as histórias. Então isso aqui numa caixa preta é uma coisa mais linda. Mais linda. No Lindo, fundo, lindo, lindo. eles ficavam pendurados de formas, né? Eu sou apaixonada por boneco, o fantoche e o trabalho de papel machê. Eu sou assim, eu sou muito fã também. Mas papel machê é muito bom de se trabalhar, né? E a tag, tem várias técnicas, né? Eu sou um pouco chata quando eu estou fazendo papel machê, assim, porque eu gosto daquele papel machê com o papel todo rasgadinho, sabe? Eu não gosto. Tem gente que faz mantendo aquele corte de navalha do papel. E daí você não consegue unir as fibras, né? Então, o papel machê tem essa coisa de você tem que estar bem rasgadinho, que daí quando você coloca, você vai pastelando, ele vira uma coisa só. É bem bom, assim. Então, um trabalho já que você falou que você gosta do fantoche, que foi bem interessante, e daí um adulto que trabalhou com isso, foi o Nordestinos, que é da Cine Teatro. E assim, a direção foi do Tuca Andrada, né? E é um espetáculo maravilhoso, maravilhoso, assim. Tenho muitas saudades desse espetáculo. Que a história da peça foi montada com histórias verídicas, né? De pessoas que vieram. O Alexandre Lino, ele pediu cartas de pessoas que vieram do Nordeste, né? Uau. Então, o que você tá vendo ali são histórias das pessoas. Lógico, trabalhada para um roteiro, misturou um pouquinho uma com a outra, né? Para contar a história. Então, você tinha 4 atores em cena e os outros personagens eram bonecos de mamulengo. Ai, meu Deus. Iam contando a história. Eles trabalhavam com um jogo de luz que eu gosto muito do Contra, né? Com jogo de sombra. Eu assim, sei. no painel. Esse vale muito a pena vocês procurarem, né? Foi um cenário que eu amo muito, esse cenário. Eu gosto muito do figurino também. Eu trabalhei muito com crochê. Eu comprei várias toalhinhas de crochê para montar, assim, sabe, o corpete de uma das atrizes, com a linha rústica. Daí eu pintei. Isso são coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho uma costureira, eu tenho ensino técnico, mas o trabalho final sou eu que faço, sempre. Então você tinha... Foi lá no Sesc, a estreia foi no Sesc, lá no centro do Rio. Então você tinha um pano infinito, que eu lembro que teve uma crítica que falou que era uma coisa solar. Isso eu adoro. Eu pintei esse pano, eu sei pintando o pano com a minha técnica de um jeito louco que eu gosto. E eu tenho o meu ritual nessa, né, de pintar. Daí minha filha era pequena na época, vou te ajudar, eu pisando, e ficou na mancha. Eu acho que é energia, né? Eu gosto muito dessa coisa da energia. Então era um fundo infinito. E daí você tinha umas estruturas com pano. Esses panos também tinham aplicações de crochê. E daí os atores apareciam por detrás e tal. E os bonecos, né? Era, na verdade, para poder aparecer os bonecos por cima. Foi um trabalho, assim, muito gostoso, nordestinos. Eu tenho, assim... Eu acho que no meu Instagram tem algumas fotos desse trabalho. Foi bem... Será que a gente encontra na internet também? Acho que acha. Se você entrar na página da Cine Teatro, que esse é um projeto da Cine Teatro, acho que é legal. Eu trabalho muita coisa com aderecista também, que eu comecei como aderecista, né, antes de assinar. Eu faço muito com a Saputi, que é uma produtora que faz muita coisa pro CCBB, né, naquela parte. Então ali faço muitos bonecos, deu uma outra pegada, né, que é diferente, assim. Se você falar, a minha linha é uma linha artesanal, companhia de arte artesanal, né, vai também pela linha da Cine Teatro. Mas eu entendo que nem todo mundo gosta de uma coisa mais... que eu sou muito barroca, né? Eu gosto de trabalhar com betume, eu gosto de fazer trabalhar o envelhecimento e tal. Mas eu entendo que nem todo mundo gosta dessa linha, né? Então eu aprendi a me adaptar de acordo com o que o cliente pede. Lógico que tem coisas que eu me recuso a fazer, né? Tem coisas que... Mas você tendo uma identidade sua, mesmo que você faça de acordo com o público, você vai deixar ali sua assinatura, não tem jeito. Sim. Vai deixar. Né? O Eu artista de verdade, ele deixa. Vou pedir licença aqui para vocês, que eu achei aqui no Instagram a foto do Nordestinos, aí vou mostrar aqui para quem quiser conhecer. Ó, é esse aqui, né? Você falou. Isso, tem um livro, inclusive. Isso, tem um livro. E aí, quem quiser pode conhecer mais aqui, né, do projeto. Estilogravura, para acabar com uma pessoa de novo, né? Você quer falar um pouquinho do Instagram? O que as pessoas podem encontrar aqui?
Assim, essa parte, o que eu falei, eu acho que o legal é procurar. Eu acho que se a galera seguir, entendeu? Por exemplo, tá aparecendo aqui, ó, o Feiona. O Feiona é o texto que eu falei para vocês, do Daniel Porto, né? É uma história muito legal. Eu acho que vale a pena para as crianças assistirem, que conta a história de uma princesa, né? Que é As Avessas. E nesse cenário fiz o figurino também. É muito legal. Essa é uma peça bem bacana também. Acho que aí você conseguiu achar a foto? Não, né? A foto sim. Vou abrir. Aqui. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Essa é uma outra peça. Gente, me fugiu o nome agora. É com o Samir Murad. Eu fiz o figurino dele e o cenário, né? Lindíssimo. E assim, o texto é dele. Cícero, que conta a história do Padre Cícero. O trabalho de luz aí, né? Muito marcante. É incrível, é uma peça bem legal mesmo. E que eu não sei se vocês acham ela pelo Face, né? Nós estreamos ano passado lá no Planetário, né? No Teatro Maria Clara Machado. Maravilhoso. Eu vou deixar os links depois de todo o seu trabalho embaixo no essa que você postou é bem legal. Essa tem uma história interessantíssima. Esse é do Lago dos Cisnes, que é da Cine Teatro, a direção da Alexandre Lino. E assim, era o vestido de noiva da atriz. E ela falou, cara, vamos dar um destino para esse vestido, né? E a proposta do espetáculo era plástico, trabalhar com sustentável. Então, o cenário era plástico, ela tem um balanço todo com plástico, tudo era com plástico. E aí são plásticos, são sacolas plásticas, brancas, essas de mercado, essas bem, que eu fui criando as flores, eu enrolei, trabalhei com soprador térmico e criei essas rosas. E fui aplicando. São rosas de plástico. Rosas de plástico. Rosas de plástico. Meu Deus. Ela tem uma capa, ela tem uma gola, tudo plástico. É uma peça bem bacana. Gente, bem bacana. Que coisa linda. Não parece. Já tentei entrar no Zoom aqui, mas você não diz que é plástico de jeito nenhum. Não diz. Parabéns, que coisa mais linda. É uma coisa bem... Ele é bem... Deixa eu ver aqui se eu... E a luz desse espetáculo, ela foi incrível, né? Ela foi bem, foi bem bacana. O contraste ali da luz é maravilhoso. Eu faço ideia disso ao vivo. É muito bom a gente ter esse acesso na internet, né? Mas realmente o ao vivo... Ao vivo é impagável. É impagável. Não tem comparação. Mas eu acredito que logo isso passando, a gente tomando essa vacina, eu acho que a gente vai conseguir, sabe? Alguns dos seus trabalhos tiveram a música ao vivo? Porque eu tenho visto que isso é uma tendência, né? Não teve o Chica da Silva musical. Acho que tem 2 anos esse espetáculo. Eu não lembro. Eu acho que tem uns 2 anos, mais ou menos. Foi lá no Espaço dos Correios. E foi um trabalho muito bacana, porque nós trabalhamos com a estética do candomblé nesse projeto, né? Não colocando mais assim. E não sei se vocês conhecem o teatro, o espaço lá dos Correios. É um espaço legal, mas em termos de para cenografia, às vezes é um pouco ingrato, porque ele tem 2 colunas no meio do palco, né? Então, o Chica, se vocês colocarem, é da Cine Teatro também, vocês vão ver ali. Eu encapei aquilo tudo com esteira. Aquela esteira de palha. Então, foi o chão todo, parede, as colunas. Então, eu transformei aquilo quase numa senzala, né? Então, e a música ao vivo. E eu montei com os bastidores, esse é um dos meus cenários preferidos. Eu chamei de Árvore da Vida, né? Que tem muito isso na história, né? A Árvore da Vida. Então, eu fiz com bastidores e rendas, e eu fui... No meu Instagram tem, assim, algumas coisas assim disso. Eu pintei as rendas, algumas eu bordei, eu tingi, prendi em bastidores e montei em camadas essa Árvore da Vida.
Então, Uau. os atores chegavam, por exemplo, eu me baseei numa pombagira, eu me baseei no malandro. Você identifica sem falar que é. É muito legal isso, sabe? Então ele chega com aquele terno de linho puro, sabe? Com aquele chapéuzinho Panamá, dançando. E eles vão fazendo uma reverência para essa árvore da vida. E eles entram com contas. Lógico, tudo isso a galera pediu permissão, a galera, né? A gente joga pro astral. E eles foram depositando na árvore da vida suas guias. E daí começou o espetáculo. Gente, que graça. Nossa, fiquei arrepiada. A Vilma Mello fez. A Vilma ganhou o Shell, se eu não me engano, com esse Coisa espetáculo. linda. De melhor atriz. Nossa. Entendeu? Deve ter sido emocionante. Deve ter sido Lindo. emocionante. É aquelas coisas assim. É difícil de explicar, sabe? Você tem que ver para você sentir a energia, porque aquele batuque junto, sabe? É o que eu ia te perguntar. Tinha batuque também? Tinha. Tinha. Os posso músicos aqui atrás de estavam em mim, ó. cena. Os músicos Adoro. estavam em cenas. E eles entraram todos como se fossem Rogan, sabe? Meu Todos de Deus. branco e com aquele Essa atabaque peça não vai tocando. voltar, não? Gente, deve ter sido incrível. Deve ter sido incrível. Essa eu mando um recadinho para Alexandre ali, né, Alexandre? A pessoa tá querendo Chica. Por favor, por favor. Eles fazem uma hashtag, faz uma petição, que ele precisar, tá? Mas foi um espetáculo maravilhoso. Eu faço ideia. Realmente. Eu faço ideia. Eu vou te perguntar, fazer uma pergunta mais filosófica, assim, né? O que é ser figurinista e cenógrafa para você? O que significa isso tudo? O que significa? Significa paixão, para mim. Entendeu? Ser cenógrafo, ser figurinista, significa paixão, significa vida, né? Porque através do meu trabalho, através de cada detalhezinho que eu vou colocando, eu coloco um pouquinho de mim. E assim, e isso aqui é só uma casca, e a gente vai embora um dia, né? Mas o que você faz fica. E vai ser referência, e vai... Eu não tenho essa vaidade, mas vai ser referência para alguém criar algo melhor em cima daquilo. Então é vida. Que lindo, que lindo. Eu assisti recentemente o documentário Gabo, né? A gente até colocou lá como ideias de filmes de arte. E no final, eles estão entrevistando o Gabriel Garcia Marques e perguntam ele sobre morte, né? E aí ele fala assim, eu acho uma traição. Eu acho errado a gente não ter o que escolher, não tem como escolher. A gente é isso e acabou. Aí perguntam assim, mas como é que você faz para sair disso, né? Sair dessa questão? Eu escrevo. Então, assim, quando você fala que a arte, ela evitou que as pessoas enlouquecessem na pandemia, eu vou muito mais além. A arte, ela não deixa a gente enlouquecer na nossa vida inteira. A gente precisa ter um hobby, a gente precisa colocar a arte, né? Seja lá de que forma for, a gente precisa consumir a arte, porque isso é fundamental. A arte é vida, né? É fundamental. Então, essa paixão aí, isso é bom para você que coloca para fora, e é bom para a gente que consome a sua arte, né? Que vive a sua arte. Então, todo mundo sai ganhando. Eu realmente, pessoalmente, eu não entendo essa colocação da arte como segundo escalão, segundo patamar. Eu realmente não entendo, porque eu acredito que seja fundamental para todos. Não, é fundamental, porque assim, eu passei um momento muito delicado, quando meu pai faleceu, eu estava no meio de um projeto que foi Viagem ao Centro da Terra. E meu pai sempre trabalhou comigo, né? Então, meu pai foi muito novo e de repente, assim, a gente não estava contando. E eu lembro que quando eu conversei muito com o Gustavo, que a gente falou, cara, você tem condição de continuar? Você vai continuar? Eu falei, vou continuar. Eu só pedi uma semana. Eu precisei parar uma semana. Mas é estranho que nessa uma semana eu não consegui ficar totalmente parada. Eu continuei produzindo. E assim, eu mergulhei fundo naquele projeto. Mergulhei, assim, de cabeça, assim, sabe? Que é o que ajuda a dar um respiro também. Porque você não fica, né, com aquilo na... E eu falo que foi um dos meus trabalhos mais difíceis, foi o momento mais difícil da minha vida. Lidar naturalmente, com, né? Mas assim... E é aquilo, arte é vida. E você segue. E as coisas vão... E mesmo você não estando bem com uma cabeça boa, quando você começa a lidar, eu deixo de lado. E sai outra coisa. E às vezes, quando você acha que você está perdido, que você não tem, você cria coisas... A necessidade faz você criar. É muito bom isso. Né? O desespero faz você criar.
Então, eu acho que escrever, como você falou, você manipular alguma coisa é muito bom. Os sentimentos se afloram, né? Nesse momento, assim. Os sentimentos vão todos aflorando e você vai criando. E você vai colocando, mesmo, e você vai criando. Isso é coisas incríveis. Sim. Eu vou fazer uma pergunta agora, que eu acho que eu já incluí nas nossas listas de perguntas, que são baseadas nas minhas filhas, assim. Elas sempre perguntam, mamãe, qual é o seu preferido de não sei o quê? Mamãe, qual que você mais gosta? Então, vou fazer essa pergunta injusta com você. Pode ficar à vontade de responder ou não. Mas você tem algum trabalho que você tem, assim, muito carinho, assim, que você goste mesmo, você guarde na parte do coração, assim, mais avantajada, assim? A saia justa. Assim, e não é. Isso é pessoal, né? gente, por favor. Não, assim, eu gosto muito de todos. Assim, eu sou apaixonada por todos. Mas eu tenho, assim, lógico que o meu primeiro trabalho, que eu assinei como cenógrafa, quando eu entrei na companhia, que foi o Serrano de Berinjela. Legal. Esse tem Ótima resposta. Ele é cativo, assim, de uma maneira incrível, né? E eu gosto muito, isso no infantil, né? E no adulto, assim, eu sou completamente apaixonada pelo Nordestinos. Então, que sabe, assim, sou muito apaixonada pelo Nordestinos. Acho um espetáculo fantástico, né? Agora eu tenho, claro, tem um outro que me toca profundamente, e esse, assim, ele vem como mãe, porque também tem a voz da minha filha falando no espetáculo, né? Ah, que graça. Porque nem todos os dias são de sol, que é do artesanal. Que eu acho isso incrível. E o processo foi muito gostoso de ser feito. Que foi um bate-papo e tem experiências de um pouquinho de todo mundo, sabe? Então, também tem, assim, bem, bem fundo. Toca bem fundo. O título é Nem Todos os Dias São de Sol, é isso? Nem todos os dias são de sol. Lindo, 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 lindo. Muito bem Era uma respondido. super curiosidade. Né? Daí tem assim, daí no fundinho as crianças, por que você gosta de ir do sol? Daí eu lembro que minha filha fala assim, eu gosto do sol para ir na praia, no clube. Então, é um espetáculo assim, bem gostoso, sabe? Bem gostoso de assistir. Adorei o título, amei o título. Vocês vão ver todos lá, estão todos lá na página. Vamos colocar o link depois aqui, embaixo, né, no nosso vídeo. Eu já deixo o link para as pessoas acessarem também. Envolve o seu processo de criação. Como é que é esse processo? O processo de criação? Você... Travou, Samanta. Foi? Travou a pergunta, na hora que você fez a pergunta. O que envolve o seu processo de criação? Materiais? Você traz materiais primeiro? Como é que é esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Tá, o meu processo, então vamos lá. Tem um bate-papo normalmente, né? Com a direção de arte. E que linha que vai seguir? Começa por aí, né? A gente vai para o rústico, a gente vai para o ecológico, qual é a linha, né? Diante disso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de desperdício, né? Eu gosto de aproveitar ao máximo e reutilizar o máximo, né? Eu tô muito nessa vibe, que sempre tive, mas agora eu tô mais. E daí assim, escolher o material, eu começo a pesquisar. Eu gosto muito de trabalhar com sementes, eu gosto muito de trabalhar com folhas secas, eu gosto muito de trabalhar com sisal, com natural, né? E gosto muito de trabalhar com plástico, são extremos, né? E fazer essa pesquisa. Daí a forma é essa, decidir qual material, eu vou mergulhar fundo. Daí eu vou criar uma textura, não vou utilizar o que eu já usei das outras vezes. Posso até inserir no meu trabalho, mas sempre eu vou trazer uma novidade, né? Por exemplo, eu adoro queimar tecido. Eu adoro misturar tinta, uma tinta contra tinta, daí você joga uma resina, daí você vem com o soprador. O que aquilo dá? Dá um barato. Dá um barato. E o melhor de tudo é que a pessoa não identifica o que é. Por exemplo, as flores de plástico, as pessoas não identificam o que aquilo é plástico. Não mesmo. Né? São sacolinhas reutilizáveis, assim, né? Dando uma utilidade pro planeta, né? Vamos. Que lindo. Dessa forma. Envolve educação ambiental aí, né? Vem junto a consciência, a sustentabilidade. Mas acho que tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto, né? Eu acho que você não precisa evitar. Eu não vou usar o plástico. Por exemplo, eu vou em loja. Não precisa sacolinho, porque a sacolinha vai fora. Então guarda para você que eu tô com bolsa, eu posso pôr na minha bolsa. Eu faço muito disso.
né? Mas assim, é um crime. Eu acho que se você souber o plástico, por exemplo, você dá o destino a ele, você reutilizar, você trabalhar, tá valendo, né? Nem 8 nem 80, né? Mas a gente tem que cuidar do planeta. Então, vamos no... Você já fazendo esse tipo de trabalho, você desperta essa consciência. Sim. Né? Desperta essa consciência de cuidado do planeta. Mas realmente não está nas nossas mãos, a solução. Tá a solução na mão de todos, mas nas de nossas... todos, é um trabalho de formiguinha, na verdade, né? Mas Só a que a gente questão depende tá muito dos além. governantes. Tá Na verdade, além, depende mais dos governantes, né? E ao mesmo Tá na tempo a nossa gente mão precisa ter consciência também para votar. Então, para votar, exatamente. E quem a gente conjunto, escolhe, quem a gente coloca, né? E a o nossa trabalho de cobrança. formiguinha. E a nossa cobrança em relação a isso, né? Agora, você falou do meu processo de criação também, tem a questão de paleta de cores. Daí eu vou pela paleta. E aí eu queria até colocar uma observação que, assim, eu adoraria hoje fazer a faculdade. Assim, eu queria ser hoje a Carla que entrou na faculdade em 93, com a minha cabeça. Adoraria, né? Com a minha maturidade. Assim, porque eu fui uma boa aluna, sabe? Fui muito focada, tive notas altas, sempre. Mas, assim, não é que eu não tenha dado valor, não é isso, mas, cara, eu tive aula com feras, né? E assim, fui a última turma da Alice Lacerda, foi a última turma da Rosa Magalhães, a última, sabe? Eu fui pegando aquela galera. E eu lembro que eles falavam muito assim sobre chakras relacionados à cor, o quanto isso interfere. E eu lembro que eu ficava, nossa, que viagem, né? E hoje eu uso muito isso no meu trabalho. A cor relacionada aos chakras, mas é uma coisa minha. E eu coloco isso no meu trabalho. Às vezes a pessoa nem sabe, não tá vendo, mas eu sei que aquilo significa isso, né? E teve uma professora, Débora, não lembro o sobrenome dela agora, de metodologia visual. E isso eu apliquei muito quando dei aula lá na Pestalozzi, que era a metodologia da cor. E aí eu aprendi muito. E eu vejo muito dessa aula, seja uma aula que foi dada em 94, eu vejo muito hoje aplicado nos meus trabalhos, que ela me ensinou o olhar. Né? Então a gente tinha que montar pranchas, naquela época eram pranchas A3, e tinha toda uma norma, uma regra de montar aquela prancha. Tons de verde, que era montar o círculo cromático nas pranchas. E ela falou assim, eu não quero nada pronto, eu quero que você pegue tudo que está no chão e no lixo. Olha só. Era um tal de eu ficar olhando o lixo da faculdade. Pra catar papel de chocolate, papel de bala, papel não sei o que. Então, assim, eu pegava folhas, tudo. Então, assim, eu montei... porque um tom não é igual ao outro. Você pode ter, assim, vamos colocar assim, a tinta 23, verde 23. Ele no plástico, ele é um tom. Ele no tecido, ele é outro. Ele no barbante, ele é outro. Ele muda, né? A textura faz o tom mudar da cor. Verdade. Né? Então, e eu aprendi muito isso nessa aula, montando, catando lixo. Muito bom. Né? Eu dou um valor imenso a isso, imenso, porque, assim, carreguei para a vida, né? Hoje, a minha forma de trabalho, assim, completando a sua pergunta, Samantha, é isso. Eu vejo o que o material me acrescenta em termos de textura e cor. Então, é escolher o material certo, o trabalho certo. Que delícia, que delícia. Também tem um trabalho, acredito, teórico, né? Como você falou, tinha as pessoas que escreveram as cartas, nordestinos, né? Sim. E aí também tem essa... Desculpa. Para você se inteirar mais da história, né, no caso. Não, sim, eu estudo texto, eu faço uma decupagem do texto, né? Tem os ensaios, e muita coisa vai surgindo no ensaio, né? Porque eu tenho o seguinte em mim, assim, eu sempre falo, eu trabalho para o espetáculo, para a peça que vai ser feita. Então, a gente tem que deixar nossa vaidade de lado. O que eu imaginei nem sempre vai rolar, não vai ser o melhor para aquele projeto. Porque você tem um ator, entendeu? Então, você às vezes cria uma coisa que não vai funcionar com a personagem que o ator está criando. Então, você tem que saber, né? Lidar. E tem a direção. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Eu acho que é um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe mesmo. Então, você estuda, por mais que você faça a sua decupagem, que você faça, você só vai saber quando estiver ensaiando e quando estiver... Não é na hora, né? Porque eu tenho horror. Eu não sou aquela que entrega trabalho na hora. Eu gosto de entregar com antecedência. Para poder descobrir, né? Teve algum que você lembre que você veio na sua cabeça, mas chegou na prática, não rolou, aí você teve que adaptar?
Vai vindo um monte de curiosidade na minha cabeça, eu vou repassando. Com certeza. Não, assim, que teve que adaptar. Não tenho ideias. Por exemplo, o próprio Tatá, que foi o último da companhia, né? Tem a parte do barco, eu tinha imaginado jogar umas redes e tal. A rede saiu, mas as redes voltaram de numa nova versão. E assim, como era uma cama e a cama vai virando tudo, a própria cortina da cama, né? O dorsal da cama vira a rede. Então não precisava daquela rede Ah, que eu tinha sim. pensado, entendeu? Então, assim, é nessa linha. Né? Pegou um daqui, ele já se virou. reconfigurou, sim. Exatamente, exatamente. Como assim, figurino você tem que adaptar, não tem como. Às vezes tem algum movimento, tem alguma coisa de dança, então você tem que às vezes mudar, fazer um corte, aumentar. Não, essa saia é inviável, não dá para ser essa saia, tem que ter, sabe? Você vai Sim. fazendo os ajustes, né? Legal. Às vezes tempo de troca, que tem isso também, né? Principalmente figurino, às vezes troca muito rápido, então você tem um figurino base e, nossa, eu balancei o computador aqui. Você tem um figurino base e você vai acrescentando coisas. Então, você tem que ver se vai encaixar com o tempo que o ator tem. Verdade. Uhum. Esse tipo de coisa, às vezes, é claro, com o seu tempo aí de experiência, você começa a entender melhor isso, né? Você já começa a saber sobre essas coisas. Mas, de fato, a gente não pensa nisso também, né? Não, No tem toda uma trabalho de logística. Por exemplo, eu não tenho agora pensa. velcro. Eu não trabalho com velcro. Eu tenho pavor daquele que você tá vendo uma peça e faz aquele check. Sabe aquele barulho de velcro que a pessoa está? Então, eu trabalho com imã, né? Eu gosto de trabalhar com imã, com botão de imã, para não ter daí você tem que ter toda uma coisa para aturar. Você vai pegar aqui, daí você faz a marca aqui que você tem que tirar, é aqui que você tem que colocar. Então, ó, ele precisa sair com aquela peça. Tem a questão, como eu falo, da costureira, que é fundamental no trabalho, entendeu? Você tem que ser muito parceira. Eu escuto muito o que a costureira fala, né? Que ela fala, cara, olha só, isso não vai funcionar, esse tecido não vai ser bom, o que você está imaginando, vai dar errado. Então, assim, é você escutar o outro, né? Exatamente. Mesma coisa com o cenotécnico. Você tem, ele fala, cara, isso não vai dar, não rola. O que é isso, gente? E ele vem com uma outra solução fantástica, né? Para aquela minha ideia. Então, assim, graças a Deus eu tenho profissionais bacanas que dão todo esse suporte. Uma equipe boa. Excelente, trabalho em grupo, a humildade para entender, né? Que você pode voltar atrás, recomeçar, Sim, para sim. dar tudo certo, trabalho em conjunto, que é uma coisa que a gente não vê na educação em geral, né? As crianças, elas sentam uma atrás da outra, não pode dialogar com um colega do lado, senão é punido, né? Então, a gente não tem essa cultura de trabalho em conjunto. Mas você sabe, Vontade coletiva. isso que você falou é realmente o que acontece. Mas você sabe que a minha filha, na escola da minha filha, eu lembro que ela teve uma professora no passado que trabalhava muito assim, no conjunto. Ela gostava de trabalhar em grupo. Ela juntava turminhas de 4 para fazer os deveres, para discutir. E que, infelizmente, pela essa pandemia, afastou, né? Então, todo um trabalho que em algumas escolas é feito, a gente vai ter uma geração egoísta agora, né? Que você não pode emprestar, você não pode ser... É meu, você não pode dividir. Então, assim... Mas eu acho que dá para você ainda continuar trabalhando em rodas, criando uma roda de estudo. Né? Não dá para você trabalhar, juntar a carteira para você estudar, mas vamos para o pátio, vamos criar rodas de estudo, porque a gente vai viver ainda um bom tempo com distanciamento social. Sim. Né? Mesmo a vacina chegando, vai levar muito tempo. Em 2021 ainda vai ser com máscara, ainda vai ser com distanciamento. Mas não dá para parar o ensino, não dá para parar o convívio. Né? Eu escuto muitas pessoas falarem que 2020 foi um ano perdido. Eu não vejo como um ano perdido. Também não. Nenhuma. Nem na educação. Né? Eu acho que aprendemos veio um novo olhar para a educação. Eu vi professores se superando para dar aula na internet, que é difícil você dar aula à distância. Eu sou uma pessoa que gosta de estar perto, que gosta de mostrar, que gosta... Entendeu? E você tem você falar com uma máquina, né? E a criança do outro lado, daí passou não sei o que, a criança virou, a criança foi. É difícil, é difícil. Daí você bate na barreira do pai que só reclamava que o filho é o maravilhoso e o professor que perseguia, e você vê que não é isso tudo, que o filho é desatento, que o filho pode dar aula, que o filho... Né? Você tem todas essas vertentes, né? Mas você aprendeu. Assim, eu vejo pela minha filha ela aprendeu. Ela foi... Não foi fácil. Chegou uma hora que eu já estava por aqui, né? Porque corrige, daí a professora corrige online, vai, mas tem aquele dever que veio, que ficou, daí vem um gabarito pro pai, daí você tem que corrigir, daí tem a questão da interpretação da criança, entendeu? Eu acho uma coisa, mas será que o professor está achando que aquilo é aquilo mesmo?
Mas eu acho que foi um ano de conquistas para a educação também. Mas a gente precisa voltar a ter o presencial. Eu sinto falta, minha filha sente falta. Do convívio das pessoas, né? Sim, eu acho que... Naturalmente. Mas é um momento realmente que a gente precisa cuidar um do outro mesmo à distância. Né? Seu engajamento em usar materiais em comuns é poético, assim podemos dizer. Além desse que você já tinha falado, você lembra de mais algum com esses materiais, digamos assim... Diferentes? Então, cara, eu já fiz uma roupa, eu fiz assistência de figurino para Paula Scioli, que é, assim, eu considero uma mãe para figurino, fui assistente dela um tempo. É uma pessoa fantástica e generosa, né? E aprendi muito com ela. Eu sempre falo para ela isso. E nós fizemos foi qual, gente? É um último filme da Xuxa na época. Começou aí. Eu fiz um fraque pro Hassum, todo feito de folhas. Ele era o sapo. Então, nós trabalhamos nesse laboratório de texturas, né? Então, eu peguei folhas, eu sei catando e escolhendo as folhas com cores certas para poder criar a pele do sapo. E trabalhei com... Folha natural? Folha natural, lá no Polo de Cinema. Como é que aprendia? Então, eu colei com cola de contato. Hoje você tem a cola silicone, a cola líquida, que é maravilhosa, mas naquela época não tinha. Ou era cola quente, ou cola de contato, a cola de sapateiro. A cola quente não dava para colar porque você ficava duro, umas pelotas. Eu fiquei totalmente louca naquele barracão, fazendo a calça e o fraque dele com a cola de sapateiro. Cheirei cola até... Você viu o sapo pulando para tudo quanto é lado. Pra tudo que era lado, E passei aquele... que a gente usa muito para vedar silicone. Que é outra coisa que também te dá... né? Então eu comprei vários silicones, aquela bisnaga de silicone. E daí eu colei as folhas com cola de sapateiro. Daí eu peguei musgo, aquele musgo e fui aplicando e fui dando um sombreado com o betume, com a tinta plástica, e daí você vai misturando os materiais, né? E... meu marido falando aqui, eu Era Uma Vez, o filme Era Uma Vez. E daí eu fui misturando a tinta, e daí eu terminei com essa camada de silicone em gel, né, para vedação. A roupa ficou, se não me engano, acho que uns 4 dias arejando, porque eu não podia aguentar o cheiro. Aquele cheiro não dava para aquilo, né? Aí você vai, assim, e ficou muito legal. E daí eu ia pro set de filmagem, eu sempre gostei muito de criar, nunca gostei muito de ficar. Eu ia pro set de filmagem, às vezes para fazer os retoques, por ser folha, mesmo colando, às vezes dependendo do movimento quebrava, craquelava, entendeu? Daí eu vinha com o meu kit de folhas, né? Pra arrumar, assim. Gente, a capa que eu falei que foi da Beth Lago, que nós compramos um vinil, foi outra coisa também que foi conhecida. Eu fiquei queimando com o soprador térmico, o vinil. Nossa. Então, aquilo lógico, assim, para quem for fazer, use máscara. Né? Eu não. Mas tem que usar, eu tenho essa noção que tem que usar. Porque o plástico queimado é tóxico, né? Dá um cheiro. Meu Deus! Eu fiquei lá naquela mesa queimando metros e metros e metros e metros e metros. E ficou lindo. Entendeu? Rafa queimada também é muito legal. Copinho plástico queimado é muito legal. Colherzinha plástica. Copinho descartável. Não, né? Você falou antes. Aquela ráfia de plástico, sabe? Que faz pompom de torcida. Sim. Então. Você queimou isso? Queimei muita coisa já. Tecido. Mas ela falou que gosta de coisas queimadas. Gente, eu gosto de coisas queimadas. E assim, por exemplo, daquela coisa que você tá falando da cor, a tinta, por exemplo, você pintou a tinta no tecido. Quando você coloca o soprador térmico, né, que é um super secador, assim, que sai, ele chega até a pegar fogo o tecido, dependendo do grau, da proximidade, ela vai mudando. Então, por exemplo, tem texturas que eu fiz muita coisa para Record, de adereços para aquelas novelas bíblicas, né? Fiz muita coisa. Coisas sobre Egito, tabuleiros de jogos diferenciados, fui criando vários objetos. Então, tinha coisas que eu queria dar uma textura de barro, mas não era o barro. Então, eu pintei o objeto,
Passei a massa, passei e vim com a tinta acrílica, e vim depois com uma outra tinta, com verniz, e vim queimando. Então, eu conseguia a textura do barro, porque não podia quebrar, por conta da continuidade e tal. E assim, finalizei com a poeira do barro, né? Porque daí eu vou dar uma coisa natural. Ficou o barro, porque na verdade eu estava trabalhando em cima de resina. Não, eram placas de resina, né? Eu fiz placas de barro, fiz as escrituras. Eu não sei quantas placas eu fiz muitas. Mas fez de resina. Eu fiz de barro, e depois eu fiz algumas de resina. Sim, placa em resina, né? Trabalhei na resina. E eu tinha que dar o ar do barro, da textura do barro. Eu trabalhei com essa coisa da massa, da tinta, queimei e finalizei. Ela ficou, você olhava e dizia que era uma placa de barro. Nossa, que incrível. Ainda mais que você vai para televisão, trabalhando com HD, então, né? E finalizei com a poeira do barro. Eu peguei realmente o barro, a argila e esfreguei na peça. Eu consegui aquela... A rusticidade, né? Mesma coisa quando eu tive que fazer uns tendões. Uma vez eu tive que fazer uns tendões. Tendões? Do leão, né? Do Sansão. Então, um negócio que ele se amarrava com os tendões do leão e tal. E essa foi muito louca, porque eu tinha feito um trabalho, e desses trabalhos que a gente se arrepende, eu escutei a voz. Sim. Eu estava paralelo com esse trabalho para Record. Não vou falar o nome né? Vamos poupar as pessoas, mas eu quase perdi esse dedo nesse trabalho. Mentira! Nossa. Sério. Ele pendurou, assim, tem uma cicatriz de ponta a ponta. Meu Deus! Eu resolvi pegar a maquita, aquela serra redonda de corte, e ela deu um coice no coice e foi na minha mão. Eu lembro que eu só olhei, tem o dedo. Eu mexo o dedo. Aí foi Deus nos acuda, né? Enrolei com o primeiro pano que tinha, que era um pano sujo de betume, na mão e vim. Deus! Mãe, aquela coisa toda. Tomamos 7 pontos aqui. E nessa ocasião eu estava fazendo esse trabalho e eu tinha que fazer os tendões. Realmente eu vi os tendões. Eu vi pessoalmente, né? Ai, que nervoso! Eu falei, melhor referência no ar. E trabalhei, cara. E trabalhei com a mão, assim, enfaixei a mão, né? Eu tava com a mão, coloquei a luva. Esse trabalho que eu me arrependi, eu entreguei o trabalho. Eu mesmo tomei prejuízo físico e financeiro. Sim. Eu entreguei o trabalho, né, que eu dei a minha palavra, vou fazer até o fim. E continuei fazendo esse da Record, que ficou ótimo. Daí eu lembro que para fazer o sangue, eu fiz o sangue cenográfico e eu misturei um óleo para dar aquela coisa viscosa do tendão, né? Que o tendão tem aquela coisa, tem uma gosma. E eu lembro que entreguei lá para eles, o pessoal adorou o tendão e tal. Eu falei, olha, na hora do set você molha com esse líquidozinho no saquinho. E ficou bacana. Olha como é que o artista é. O artista quase perde o dedo, mas se inspira por isso. Pois é, gente. Mas foi, eu falei, deixa eu aproveitar que eu tô cuidando aqui e vou olhar. E deu certo, assim, são coisas que acontecem, né? De você se queimar no processo. Tem isso, você se machucar e tal, entendeu? Já trabalhei com crise de ciático pesada, mas você tem que entregar o trabalho, daí você continua, né? Mas eu gosto muito de texturas, sabe? Eu gosto de pesquisar. O tingimento, de tingir, eu gosto de tingir. Então, e daí você vai descobrindo técnicas, né? Tem muita coisa na internet que você vê no YouTube e tal. Mas o bom é você colocar a mão na massa. Eu gosto de colocar a mão na massa. Isso então, tudo agrega. Se você vai tingir o tecido, se você lavou o tecido é uma coisa, se você não lavou o tecido, o resultado é outro, né? Em termos de... Eu por exemplo, para envelhecimento, eu gosto muito de tingir sem lavar o tecido. O tecido ele fica mais manchado, aqui eu não tenho, ele fica mais manchado, sabe? Ele dá um efeito melhor. Né? Isso tudo agrega essa energia que você tanto fala, a questão de você trabalhar com suas mãos, fogo, né? A energia do fogo também. Os elementos da natureza, né? Os elementos da natureza. Então, tudo você vai pegando. Eu falo, nada substitui a sua mão. Hoje em dia, você tem máquinas 3D, né? Que fazem coisas incríveis. Eu sou a favor da tecnologia, né? Eu vejo muita coisa boa, mas eu acho que nada substitui a tua mão. Você pegar e